Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início aqui aos conteúdos relativos ao segundo semestre. Vamos começar pelo capítulo 5, conforme vocês estão vendo aí na imagem, colonização da América espanhola e inglesa, não é? Como os europeus se aventuraram pelo Oceano Atlântico na busca por um caminho para as Índias, acabaram encontrando novas terras, né? Oficialmente, a primeira viagem que se tem notícia é justamente a descoberta de novas terras por Cristóvão Colombo, em 1492. Essa descoberta se deu nas ilhas do Caribe, no que hoje a gente conhece como América Central, certo? Aqui a gente pode já observar isso a partir da primeira página, página 84. Em 1492, Colombo era um navegador italiano, né? Nascido na região de Gênova, na Itália, mas estava trabalhando para a coroa da Espanha, para os reis da Espanha. E aí as terras que ele descobriu, as terras novas, foram creditadas como sendo do governo espanhol, certo? Como ele chegou na região da América Central, ali nas ilhas do Caribe, ele encontrou povos nativos, né? Os chamados astecas. E depois dos primeiros contatos, os espanhóis, os grupos de espanhóis que vieram colonizar, que vieram explorar essas novas terras, acabaram por entrar em conflito com esses nativos que existiam. Em função disso, os povos conhecidos como os maias e os astecas acabaram entrando em conflitos grandes com esses espanhóis, com esses primeiros grupos de espanhóis, ainda ali no início do século XVI, conforme vocês podem ver aqui na ilustração no texto inicial, certo? Houve uma disputa com os espanhóis por esses territórios e os astecas acabaram sendo quase que totalmente dizimados, certo? O objetivo dos espanhóis era encontrar metais preciosos, né? E inicialmente encontraram ouro em pequenas quantidades. Mas o fato de terem encontrado o ouro fez com que despertasse neles a vontade, o desejo de encontrar ainda mais. Por isso, a Espanha teve um interesse fortíssimo de explorar as terras conhecidas. Tá? Por que a gente está dizendo isso? Porque um pouco mais na frente a gente vai falar da exploração das terras por Portugal, as terras da América por Portugal, e o interesse inicial não foi assim tão grande. Os espanhóis tiveram contato, viram logo que chegaram que existia ouro. Daí a busca de encontrar mais ouro, né? Após esses primeiros contatos, a tomada do que seria o Império Azteca, né, que era muito grande, pegava ali do sul do México até o início da América do Sul. Após essa exploração, os espanhóis, depois de conquistar esse pedaço de terra, acabaram descendo pelo mapa da América do Sul, no que vai ser mais tarde a Colômbia, a Venezuela, o Peru, né? E encontraram o Império Inca, um outro grupo grande de nativos, de silvícolas,
com também um vasto território, né? O espanhol, que a essa altura foi responsável por essa conquista, a conquista mais ao sul da América do Sul, foi o Francisco Pizarro e o Diogo Almagro, conforme está aqui, vocês vão observar na leitura da página 86, né? Houve, mais uma vez, os embates com os nativos, e esses nativos do Império Inca acabaram sucumbindo. Se pergunta por que de repente pode ter sido relativamente fácil a conquista das terras da América por parte dos invasores. No caso do Império Inca e Azteca, o fator de crença no sobrenatural contou muito. Os nativos dessa região acreditavam que um grupo de deuses iria chegar na terra deles. E esses deuses viriam com animais, por eles nunca vistos, animais de grande porte, de 4 patas, né? Quando os espanhóis aportaram nas terras dos indígenas, eles realmente traziam os cavalos, que os indígenas não conheciam ainda, para ajudar nessa locomoção. E aí, como eles eram vestidos de forma diferente, tinham uma pele de cor diferente, muitos nativos acreditavam que esses espanhóis eram como deuses. E aí acabaram sucumbindo, né, facilitando, vamos dizer assim, a entrada e o domínio desses estrangeiros, no caso dos espanhóis. Tá? Além do que, os espanhóis invasores tinham armas de fogo e os indígenas pré-colombianos não tinham, trabalhavam com armas muito rudimentares, né? Não tinham uma organização como grupo, eram grupos de indígenas que estavam sob o comando de um império, e aí quando se viram a oportunidade de se libertar desse império, acabaram se aliando aos espanhóis. Além do que, as moléstias virais que os espanhóis trouxeram também para a América, não é? Varíola, sarampo e a própria gripe matou muitos indígenas, né? Porque eles não tinham anticorpos para essas doenças, né? Passando mais para frente, a gente tem como é que ficou, então, depois de conquistado, depois de estabelecidos os espanhóis aqui, como era a sociedade na América, né? A coroa espanhola, tendo conhecimento da presença de ouro nas novas terras, criou um sistema de exploração. As primeiras tentativas de estabelecimento foram chamados dos adelantados, que eram funcionários a serviço da coroa para organizar essas primeiras colônias de exploração. Como houve, infelizmente, né, a corrupção, foi preciso a coroa criar um novo sistema, um sistema mais, a coroa espanhola, de mais vigilância. E aí criaram as casas de contratação. Seria um funcionário público, um funcionário do reino, contratado para fiscalizar a quantidade de ouro que estava sendo extraída. Para cada parte explorada, 1/5 do que fosse encontrado deveria ser remetido para a coroa espanhola, certo? Como uma forma de imposto, certo? Passado um pouco mais de tempo, a população foi crescendo.
não só pela mistura dos nativos, dos indígenas com os espanhóis, mas outros estrangeiros começaram a se chegar, e aí essa população foi aumentando. A necessidade de gêneros alimentícios também criou as primeiras fazendas, as primeiras tentativas de grandes plantações, tanto na agricultura como na pecuária, tá? Para desenvolver a alimentação para essas pessoas. População do Império Espanhol na América foi crescendo, e aí houve a necessidade de criar uma estrutura social mais bem organizada. Daí você vê aqui a criação dos vice-reinos. Os vice-reinos, conforme está aqui no mapinha da página 88, vocês vão ver aí, eram regiões administrativas numa grande quantidade, numa grande extensão de terras. Esses vice-reinos eram controlados por um funcionário designado pela coroa espanhola para controlar, para ser o administrador em todas as instâncias da coroa espanhola. E aí foram criadas capitanias gerais. Nas regiões em que era a administração não tinha uma necessidade de um aporte tão grande, foram criadas as capitanias gerais, certo? E aí existiram os vice-reinados, você pode ver aqui nesse mapinha. Vice-reinado da Nova Espanha, vice-reinado na Nova Granada, vice-reino do Peru, o vice-reino do Prata. E as outras regiões da Espanha foram chamadas de capitanias gerais. Eram regiões administrativas um pouco menores, certo? A sociedade da América Espanhola foi dividida dessa forma. Existiam os chapetones, que eram os brancos nascidos na Espanha e que vinham morar na América Espanhola. Tinham os crioulos, que eram os filhos desses espanhóis, mas que tinham nascido aqui na América. Então, eles eram chamados de crioulos, né? Vamos dizer assim. Os mestiços, que eram, lógicos, os misturados de espanhóis com os nativos, né? Ocupavam cargos mais abaixo na hierarquia, né? Tinham os indígenas, que eram os nativos, em serviços mais braçais, e um pouco depois vieram os africanos, os escravizados, né? Que foram trabalhar especificamente, a maior parte deles, na parte de agricultura e pecuária, ali no que vai ser a região do Caribe, né? Muito bem. Com a exploração do ouro, vocês vão ver aqui na página 90, houve, já como eu já adiantei, a necessidade da exploração da agricultura e da pecuária. Muito bem. Os indígenas dessa região, os que sobreviveram, né, os descendentes, acabaram que resistiram um pouco. Essa característica da resistência indígena, ela vai ser observada um pouco também na história do Brasil, vocês vão ver mais um pouco na frente, por conta da dificuldade, da não aceitação, do não entendimento dos indígenas no trabalho compulsório, obrigatório, sem a necessidade. A escravidão. Os indígenas não conseguiram, de uma forma muito tranquila, vamos dizer assim, se adaptar a essa situação do escravo. Não que o negro tenha se adaptado, mas ele, de alguma forma, aprendeu a conviver. E o indígena não. Mas é por uma questão de entender que
o trabalho serve ao homem, não ao homem ao trabalho, né? O indígena trabalhava por pura necessidade de alimentação. A ideia do acúmulo, para ele, não funcionava bem. E em muitas nações indígenas, por conta dessa situação e por conta da exploração e do sofrimento que tinham por causa da escravidão, não se adaptaram. Fator que também contribuiu, que também levou a que populações indígenas fossem quase que totalmente dizimadas, né? Aqui no finalzinho da página 91, vai falar um pouquinho de uma dessas revoltas indígenas, a revolta de Tupac Amaru, que foi um indígena na região do Peru, se dizia descendente do último imperador Inca, Tupac Amaru, e criou uma rebelião, né? Foi líder de uma rebelião na região do Peru contra esses maus-tratos. Ele, como tantos outros indígenas que se levantaram contra o regime de dominação europeu, acabaram que foram condenados à morte, né? A maior parte deles. Muito bem, vocês vão dar uma lida nessas páginas que a gente citou, no capítulo 5, que inicia na página 82, nós fizemos aí um rápido resumo até a 91, e fazer a atividade que está descrita logo aqui abaixo, tá certo? Dúvidas, esclarecimentos aqui no meu privado. Propósito: a tarefa deve ser, dentro das suas possibilidades, entregue até o final do dia, até às 17 horas, tá certo? Grande abraço.